no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 7. Glória a Deus. Mateus 7, Mateus 7, 7, vamos ler até o 11. Glória a Deus. Já está no telão, mas enquanto alguns irmãos procuram, quero externar a minha gratidão ao nosso pastor Oséias Viana, aos demais pastores, pastor José Roberto, pastor Oséias Bispo, pastor Barbosa e Helenilson, que aqui não estão, aos demais irmãos da minha retaguarda, aqui no templo. Glória a Deus. Quero trazer um pouco da palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Glória a Deus. Diz assim: peçam e vocês receberão aquilo que pedirem, procurem e vocês acharão, batam e a porta se abrirá. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Esse sermão, esse versículo faz parte do compêndio do Sermão da Montanha, e ele enfatiza a importância da oração e a busca constantemente por Deus, pedindo, buscando e batendo na sua porta. Eu quero trazer por tema, fortalecendo-se pela oração, que é o nosso subtema dessa semana. Quero ser fiel e pregar nesse subtema, fortalecendo-se pela oração. Martinho Lutero disse que a oração é o suor da alma. Agostinho de Hipona disse que a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Aleluia! A oração é o meio de nós nos comunicarmos com Deus, meus irmãos, que nos permite a nos relacionar intimamente com o nosso Criador, com Deus. Ele nos aproxima de Deus e nos permite sentir a sua presença e o seu amor. Jeremias 29, 12 diz: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Deus está com os ouvidos abertos para ouvir a minha e a sua oração. Deus está com os ouvidos abertos para ouvir a oração da sua igreja. A oração fortalece a fé, meus irmãos, e a confiança em Deus, especialmente em momentos difíceis, momentos de incerteza. A oração também contribui para o nosso crescimento espiritual e permite nos aprofundar num relacionamento mais íntimo de conhecimento pleno da vontade de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, nos aprofundar nessa palavra, mas também nós precisamos nos aprofundar na oração, na intimidade com Deus, para saber qual que é a sua boa e agradável vontade. Quais são os seus propósitos para a minha, para a sua vida? Muitas das vezes Deus não nos revela todos os propósitos que Ele tem. Ele vai revelando aos poucos o propósito na nossa vida. E com a oração nós começamos a entender cada um desses propósitos, meus irmãos. E eu faço uma pergunta aqui nessa manhã: como anda a sua vida de oração? Você costuma orar quando você acorda? Quando você vai comer o alimento? Quando você vai dormir? Você costuma orar para tomar algumas decisões importantes para te proteger e te fortalecer nos dias difíceis? Você tem orado para agradecer pelas coisas que Deus já fez, que Ele faz e que Ele fará no futuro? Irmãos, eu creio que, pelo menos,
Eu creio que pelo menos um grupo de família nós estamos, cada um de vocês, irmãos, estão aqui. Quem está num grupo de família? Aquele grupo de WhatsApp de família aqui. Quem não está naquele grupo de família? Quem nunca está naquele grupo de família? Seja sincero, irmãos, quando você recebe convite assim, eu estou em vários grupos de família, tanto da parte da minha esposa, como da parte dos meus pais ali. Tem grupo de família que a gente recebe o convite assim, que a gente quer sair no mesmo dia, né? Mas não pode. Não pode. Se sair no mesmo dia, tem algumas implicações, né? Então a gente continua. Naqueles grupos de família, sempre tem aqueles que não diz nada, é só bom dia, aí boa tarde e boa noite, né? Às vezes manda ali uma figurinha ali de bom dia ali, né? Um solzinho ali, bom dia, tal, mas não fala mais nada, meus irmãos. É só isso daí. No relacionamento com Deus, tem irmãos que só fazem isso em oração. Só dá a Deus um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas não se aprofunda no relacionamento com Deus, não se aprofunda em relacionar-se mais com Deus. Meus irmãos, nós não oramos somente quando estamos em dificuldades, mas nós vemos aí irmãos que só oram quando estão em dificuldades, né? E tem alguns que nem oram quando estão em dificuldades, né? Que pede oração, né? Que é o irmão, que é o irmão 6 horas, né? Oh, irmão 6 horas, ora, né? É o irmão que lembra de Deus somente quando está em dificuldade. Mas, meus irmãos, nós precisamos nos aprofundar mais em oração, nós precisamos nos fortalecer mais em oração. Nós não podemos orar a Deus somente quando estamos em dificuldades. Não, nós não podemos, irmãos. Nós temos que orar a Deus também quando tudo vai bem. Nós temos que orar a Deus também quando as coisas acontecem de bom na nossa vida. Eu escutei um testemunho de um pastor, e esse pastor disse que precisava alugar uma casa para sua família, e ele sonhou ali, não, eu quero uma casa que tenha piscina, porque tenho filhos, eu tenho muitos parentes, isso vai ser bom, né? Meus filhos vão desfrutar, né, da piscina, os parentes virão final de semana, né, terá aquele churrasco abençoado no domingo, né, e todos vão para a piscina. E foi lá e fechou um contrato, conversou com a sua esposa e foi lá e fechou o contrato de uma casa. Fechou o contrato de uma casa e a sua esposa começou a sentir mal naquele lugar. E no primeiro dia ela já teve um sonho terrível, um pesadelo terrível naquele lugar. E a esposa chama o seu marido e diz: meu bem, eu não estou me sentindo bem nessa casa. É uma casa ampla, é uma casa que tem piscina, é a casa dos nossos sonhos. Mas eu não estou me sentindo bem. Eu acho que essa não foi uma decisão de Deus. E ele falou: não, essa é uma decisão de Deus sim. Deus quer que os seus filhos desfrutem o melhor dessa terra. Olha essa casa ampla, olha essa piscina, olha tudo que tem nessa casa. Só que ele escutou a esposa. O esposo sábio, ele escuta a esposa. Correto, esposo? Tem que escutar a esposa, porque senão depois a carga da decisão, ela vem dobrada em cima da gente, não é verdade, pastor Zé Alberto? Então o homem sábio aí escuta a esposa. Aí ele escutou a esposa e falou: não, então nós vamos orar. E eles começaram a orar: Senhor, é a sua vontade nós estarmos aqui desse lugar. E Deus não falava nada. Eles oravam, só que Deus não falava nada. E num determinado dia a esposa ligou, falou: olha, eles estavam no trabalho, olha, nosso filho teve um sonho, um pesadelo terrível, que afogava nessa piscina aqui no fundo dessa casa. E naquele momento ele entendeu, e ele começou a buscar, e ele viu que ele não orou para mudar para aquela casa. Mas pastor, uma pequena atitude dessa, uma pequena decisão dessa,
Meus irmãos, às vezes são nas pequenas decisões que nós erramos. Deus quer ver a sua dependência com Ele nas pequenas decisões. Deus quer ver se você confia realmente, plenamente em Deus, nessas pequenas decisões. Zacarias diz: quem desprezará o dia das coisas pequenas? E ele entendeu que era a voz de Deus. Só que ele fez mais uma coisa. Falou: olha, se for Deus mesmo, a dona da casa vai rescindir esse contrato, porque tem uma multa aqui, ó. Tem uma multa. O crente é sempre assim, né, irmãos? Às vezes ele quer justificar, né? Ele quer justificar, às vezes, o seu erro, né, meu pastor? Ele toma uma decisão, ele não ora para tomar a decisão, aí depois ele quer justificar aquela decisão, né? Aí vai sem querer, né, colocando uma culpinha em Deus, né, não, vamos orar ali e tal. Só que Deus, Ele é misericordioso. Mesmo quando nós erramos, Ele está de braços abertos, meus irmãos, para receber. Assim como no episódio do filho pródigo, que pegou toda aquela herança, que foi para uma terra longínqua. O pai estava de braços abertos, o bezerro cevado estava ali separado, porque o pai amava aquele filho e recebeu aquele filho de braços abertos. E é assim que Deus faz. E Deus confirmou aquela palavra. E a dona da casa, a que locou a casa, disse: olha, vocês fizeram tantas exigências, o contrato está assinado, mas eu não quero mais continuar com esse contrato. E eles acabaram rescindindo. Irmãos, uma pequena decisão. Nós precisamos nos fortalecer em oração, meus irmãos. A oração nos conecta com Deus, porque Ele é a fonte de força e de sabedoria. Remandai, quelasto, quilamastérias, quiramanto, quelasto, quilamanai. Jesus sabia a importância da oração, meus irmãos. Jesus, como Deus, não precisaria orar ao Pai. Jesus era a fonte de todo poder. Só que Jesus era o maior exemplo de oração, não somente para os discípulos, mas para todos ali, naquele lugar, naquela região. Jesus sempre orava. Jesus orou para escolher os discípulos. Meus irmãos, Jesus sabia de tudo. Ele sabia cada personalidade de cada discípulo. Ele sabia. Inclusive quem já era o traidor. Mas Jesus orava, porque Ele queria deixar esse legado para nós. Ele queria mostrar a importância da oração, a importância de nos fortalecer em oração. Eu sei que alguns irmãos aqui já estão entendendo o que o Espírito Santo quer falar nessa manhã. Remandai, quelasto, quilamastérias. Porque nós devemos orar, porque a oração vai te ajudar a se relacionar com Deus, porque a oração vai te ajudar a entender o amor de Deus. A oração te dá respostas. A oração te ajuda a encontrar a direção certa. Ela vai te dar força para evitar a tentação. Mateus 26, 41. Vigiai para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, meus irmãos. Nós precisamos vigiar. A oração alinha a nossa vontade com a vontade de Deus. Muitas das vezes as nossas vontades são vontades por interesse. O pastor é um homem de Deus que tomou essa decisão de alugar essa casa, uma pequena decisão. Isso é incontestável, que ele era um homem de Deus, só que essa decisão foi uma decisão errada. Então nós precisamos alinhar a nossa vontade, os nossos propósitos, os nossos projetos com os projetos de Deus. Aleluia. Remandai, quelasto, quilamastérias. A oração pode gerar milagres, irmãos. Como Daniel foi jogado na cova dos leões. Ele foi jogado na cova dos leões por conta da oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Só que quando ele foi jogado na cova dos leões, ele continuou orando e buscou ao Deus dos céus. Daniel não se recusou a orar, ele não parou de orar, mas ele confiou no Deus dos céus que daria o livramento e faria o grande milagre na vida dele. Remandai, quelasto, quilamastérias. Tem milagre na sua vida que é só através da oração. Tem milagre na sua vida que é só através da oração, irmãos. Não adianta você tentar com as
forças humanas, com o seu intelecto, não adianta tentar com as influências, com as pessoas que você conhece, é só na oração, meus irmãos. Inúmeros homens de Deus se fortaleceram em oração e Deus concedeu vitória. Abraão orou por um filho, por um herdeiro. Deus lhe deu Isaque. Sansão, depois de ter errado, depois de ter pecado, preso naquela fortaleza pelos filisteus, orou para que sua força voltasse, e Deus concedeu a última oração, o seu último pedido, e a sua força voltou. Ana orou para que Deus lhe desse um filho, abrisse a sua madre e desse um filho. Davi orou confessando o seu pecado e reconhecendo, pedindo perdão a Deus, e Deus o perdoou. O Salmo 51 é uma oração de Davi. Salomão orou por sabedoria e foi o homem mais sábio da Bíblia. Ezequias orou em busca de uma cura, e foi uma das respostas mais rápidas da Bíblia. Antes do profeta Isaías sair do templo, Deus falou para ele: vai lá e volta e acrescenta mais 15 anos de vida a Ezequias, ao rei Ezequias. Moisés orava face a face com Deus e conversava com Deus como amigo. Josué orou e o sol e a lua se deteram. Jonas orou no ventre de um grande peixe, e Deus concedeu a sua oração, devolveu ele à terra firme, e ele realinhou o propósito de pregar para aquele povo. Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão, e Deus quebrou as cadeias. Irmãos, a igreja primitiva orava fervorosamente por Pedro em Atos 12:5, e as cadeias caíram, demandai que elasto, que labastérias, e Pedro foi solto através da oração. Lemandar que elasto, que lamastérias. Eu poderia citar várias orações, irmãos, na Bíblia. Eu poderia citar alguns heróis da fé que venceram através da oração. Só que eu quero destacar uma oração que está lá em Provérbios 37. Eu quero pedir para a Bíblia colocar naquela mesma tradução que eles colocaram anteriormente. Provérbios 37. Inclusive ontem, na oração, tive o privilégio de pregar sobre esse Provérbios aqui, Provérbios 37. Ó Deus, te peço apenas duas coisas para a minha vida nessa terra. Não me deixe ser falso e mentiroso. Esse é o primeiro pedido. Além disso, não me deixe ficar muito rico e nem muito pobre. Me dê somente aquilo que realmente eu preciso. Mais um. Pois tendo demais seria ingrato e confiaria somente nas riquezas, e deixaria o Senhor de lado. Também não quero ficar tão desesperado por conta da pobreza, a ponto de me tornar um ladrão, manchando o nome de Deus. Algumas traduções falam desonrando, profanando, envergonhando o nome de Deus. Irmãos, esse Provérbios foi escrito por um anônimo chamado Agur, filho de Jaque, ou Jaque. Nós só sabemos que ele era filho de Jaque e que ele tinha uma descendência árabe da cidade de Massá. Ele viveu na época de Salomão, foi considerado um sábio. O que ele escreveu está no meio do compêndio de Salomão, de Provérbios, ali foi inserido no capítulo de número 30 de Provérbios. Só que para mim foi uma das orações mais sábias da Bíblia. É uma oração pouco conhecida, poucos irmãos conhecem. Até inclusive ontem, quando pregava, o pastor me cercou ontem e falou: olha, eu fiz essa oração ontem, antes de eu sair de casa. Uma oração sábia, uma oração que agrada o coração de Deus. Meus irmãos, ouvindo Provérbios repetidamente, por várias vezes nesse mês, eu li esse texto, e o Espírito Santo me abriu o entendimento, e virou uma chave na minha vida, porque eu não entendia plenamente isso. Eu me formei cedo, sempre busquei ser o melhor na minha profissão, sempre busquei ter sucesso, sempre busquei ganhar muito dinheiro,
antes de me converter. Depois que me converti, deixei essas coisas de lado. Só que continuei buscando ali, continuei buscando o sucesso. Só que quando eu li esse Provérbios, eu entendi, meus irmãos, que Deus já me deu aquilo que eu preciso. Deus já te deu, já colocou nas suas mãos aquilo que você precisa. Deus já te deu o necessário, meus irmãos. Deus já deu o necessário. Remandai que las, toquilamastérias, que remandai que las, toquilamanai. Essa é uma oração de dependência, entrega total a Deus. É uma entrega total a Deus. Esse homem, mesmo não conhecendo plenamente o Deus de Israel, ele conhecia, porque convivia ali com o sábio Salomão, mas não conhecia plenamente, porque não era um israelita, era um estrangeiro, era um árabe ali naquele lugar. Mas esta oração, conhecida como a oração de Agur, foi uma das orações mais sábias do livro de Provérbios. Aleluia. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho do Senhor, confia nele, e no mais tudo ele fará. Meus irmãos, esse homem não agiu de forma egoísta, esse homem não pediu algo para o seu próprio interesse, esse homem não pediu algo para a sua própria satisfação. Às vezes, meus irmãos, nós oramos e não recebemos, não vemos resposta dessa oração. A própria palavra de Deus diz isso, né? Orais e não recebeis porque pedis mal. Às vezes nós pedimos mal, nós pedimos coisas para o nosso próprio deleite. A nossa oração é uma oração individual, não é uma oração coletiva, não é uma oração que visa o crescimento da obra de Deus, não é uma oração que fortalece-nos, que fortalece a nossa família. Às vezes nós não conseguimos receber. Esse homem, Agur, na sua oração, a sua preocupação era abater a soberba que a riqueza excessiva trazia. Em contrassenso, a desonra que a miséria extrema alcançava. Então ele não queria nenhum dos dois extremos, ele queria um equilíbrio. Deus te dá uma vida equilibrada em oração, meus irmãos. Se nós pedimos, Deus nos dá uma vida equilibrada. O nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Nós somos, irmãos, cristãos, seguidores de Cristo. Nós precisamos renunciar às nossas vontades, o meu eu, os nossos propósitos. Nós precisamos viver segundo a vontade de Deus, meus irmãos. Nós precisamos viver segundo a vontade dEle. Gálatas 2:20 diz: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você, glória a Deus, Cristo vive em você, Cristo está em você, aleluia. Pedir aquilo que é necessário, ou somente aquilo que você precisa, é sinal de confiança em Deus, é sinal de maturidade e consciência cristã. Romanos 5:20, a última parte: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Remandai que las, toquilamastérias, kiramando que las, toquilamanai, kiramandai que las, toquilamastérias. O Senhor Jesus abunda a graça na sua vida, para você viver uma vida de oração, uma vida de dependência a Ele, de dependência a Deus, meus irmãos. John Berid diz que todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos. Nós devemos perseverar em oração. Nós não conseguiremos suportar os dias maus, suportar as afrontas do inimigo. Nós não conseguiremos suportar as tentações se nós não edificarmos uma vida de oração. Nós não conseguiremos vencer esse mundo se nós não nos fortalecermos em oração.
Lucas 18:1 diz assim, Jesus encoraja, em Lucas 18:1, Jesus encoraja, coloca Lucas 18:1 por gentileza, Jesus encoraja aos seus discípulos não desanimarem na oração. Deus responde à oração, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre sem nunca desfalecer. Mais um, dizendo, havia na cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Próximo. Havia também naquela cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Depois disso, disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. Amém, meus irmãos? É assim, é a perseverança na oração. Nós devemos, meus irmãos, perseverar em oração. Se nós não perseverarmos em oração, jamais nós vamos conseguir vencer. Há 2 anos atrás, eu recebi um diagnóstico de uma doença grave. E essa doença, apesar de ser uma doença grave, era uma doença tratável. Só que na minha cabeça eu coloquei que essa doença seria o meu fim, que tinha chegado os meus dias aqui nessa terra e que eu realmente não suportaria essa doença. Só que não falei nada para minha família, não falei nada para os meus amigos, para o meu pastor, não falei nada para ninguém. Só que dia após dia no meu coração dizia, é um dia a mais que você viveu, agradece a Deus, porque está chegando o dia da partida, e aquilo aumentava no meu coração, aquela voz aumentava e ecoava no meu coração, e eu comecei a buscar a Deus nas madrugadas. Eu sempre busquei a Deus em oração, nas madrugadas, só que diminuí com o passar do tempo as intensidades, e com essa oração eu comecei a buscar a Deus todos os dias em oração. E eu levantava sem despertador, meus irmãos, todos os dias. O Espírito Santo me acordava pelas madrugadas. E eu orava pelas madrugadas. E eu lembrava de tudo que Deus tinha feito, que Jesus tinha feito na minha vida. Ao decorrer da minha conversão, ao decorrer da minha vida cristã, da minha família, tudo que Jesus tinha feito. E comecei a fazer aquela oração de agradecimento todos os dias. Eu agradecia, orava, Senhor, muito obrigado. E eu orava como se fosse o último dia da minha vida. E eu comecei a orar e perseverar em oração. Comecei a orar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses. Quando eu vi, já tinha mais de 6 meses que eu passava e orava todos os dias, de madrugada, irmãos. Era natural, o Espírito Santo me acordava. E num dia, que foi aquele dia decisivo, que eu achei que chegaria o momento da minha partida, eu achei que chegaria a hora de partir. Aí eu disse, Senhor, eu já vivi muitos milagres que o Senhor fez. Senhor, Tu me deste a oportunidade de viajar para tantos lugares, de fazer a Sua obra, de ganhar tantas almas, de pregar a Sua palavra. Mas agora a decisão é do Senhor. Se chegou os meus dias, pode me levar. Eu estou preparado. E eu escutei naquele dia, meus irmãos, uma voz que falou, tolo é apenas o começo. É apenas o começo para alguns irmãos. Quando eu cheguei ali, sentei ali, Deus falava no meu coração, que Ele estava respondendo nesse culto, algumas orações de alguns irmãos aqui nessa manhã. Deus falava no meu coração, sentado ali no começo do culto, que Ele estava respondendo algumas orações aqui nessa manhã. Quantos creem que Ele pode responder a sua oração? Naquela semana, o Espírito Santo colocou no meu coração e falou, para de tomar esses remédios, porque eu já te curei. E eu vou repetir, porque eu creio que alguns não entenderam. Para de tomar aqueles remédios que eu já te curei.
Deus já fez. Nós não sabemos, mas Deus já fez. Você não sabe, mas Deus já fez. Você não sabe, mas Deus está trabalhando enquanto você está aqui, e Ele já fez. Na segunda-feira alguns vão chegar no seu trabalho e vão perceber que Deus já fez. Alguns vão chegar na sua casa hoje, lá no meio da sua família, no meio dos seus filhos, e vão ver que Deus já fez. Alguns vão fazer a sua obra ainda hoje, e vai ver que vai ser diferente, porque Deus já fez. Irmãos, eu chamei a minha esposa e falei: olha, hoje vai ser o último dia que eu tomo esses remédios. Irmão, eram vários remédios ali. Eu nunca gostei de tomar remédio, sabe, irmãos? Eu confesso que eu nunca gostei muito de ir nem médico, nem tomar remédio. Aquilo para mim era o fim, tomar aquele monte de remédios, irmãos. Aquele monte. A minha esposa comprou uma cartelinha, pastor. Uma cartelinha assim, uma caixinha, do tamanho disso daqui, ó. Colocou todos esses remédios assim. Eu lembrei do meu avô, eu falei: não pode estar acontecendo isso comigo, meu Deus. Não pode estar acontecendo isso comigo, meu Deus. Olha o tanto de remédios, e naquele dia que o Espírito Santo falou para mim, eu olhei para aqueles remédios assim, e falei: hoje vai ser o último dia, porque o Senhor já me curou. Determina, irmãos, em oração na sua vida. Determina que essa situação vai passar. Determina que essa luta vai passar. Determina, meus irmãos, que a vontade de Deus vai se cumprir, os propósitos de Deus vai se cumprir. Só que Ele quer ver a sua reação. Ele quer ver como você reage nessa situação. Eu gosto muito de ler a história de Davi. Lá em 2 Samuel, 1 Samuel capítulo de número 30, conta a história de Davi, quando Davi fugia de Saul, e ele foi para uma terra chamada Ziclac. E nessa história conta quando ele foi para essa terra, e ele foi convocado a lutar em favor dos filisteus, do rei Ax. Ele deixou toda a sua família lá naquele lugar, nessa cidade, e saiu com os valentes para ir em guerra. Só que quando chegou lá, os príncipes dos filisteus chamaram o rei Ax e disseram: ó rei, esse é Davi, aquele Davi lá, que as pessoas cantam lá em Israel, que Saul matou os seus milhares e Davi matou os seus 10 milhares. Como que nós vamos levar esse Davi e os seus valentes na guerra? E se ele se voltar contra nós lá nessa guerra, nós vamos perder. O rei chamou Davi e dispensou. Só que quando Davi chegou na cidade de Ziclac, a cidade tinha sido invadida pelos amalequitas, outros inimigos naquela época do povo de Deus. Ele estava lutando, ele foi convocado a lutar pelos filisteus ali, em comando do rei Ax, mas os amalequitas entraram ali, naquela aldeia lá em Ziclac, e destruiu tudo. Pegou todas as riquezas, todos os pertences, e levou as crianças e as mulheres. Davi não sabia o que fazer naquele lugar. Davi estava numa terra estrangeira. Só que Davi se lembrou da promessa de Deus, da promessa que Deus fez na vida dele lá atrás, ainda quando ele era pastor de ovelhas. E Davi preferiu confiar em Deus. E Davi chama o sacerdote Abiatar, e o sacerdote traz a estola sacerdotal, e eles fazem ali uma tenda, porque estavam em terra estranha, e faz uma oração a Deus, e nessa oração ele pede uma direção a Deus. Deus, o que eu faço? Como eu faço? E Deus deu uma direção para Davi. E essa história é uma história muito linda, porque além de Deus dar uma direção a Davi, quando Davi chega lá, Deus foi preparando tudo ao longo do caminho. Davi encontrou no meio do caminho, na direção de Deus, encontrou ali um dos amalequitas ali que foi deixado para trás porque ficou doente. Só que Davi, ele tinha um amor de Deus.
O amor de Deus, nós temos que buscar o amor de Deus, irmãos, em oração. Davi, ele tinha um amor de Deus. Se ele não tivesse o amor de Deus, jamais ele estenderia a mão para aquele amalequita. Ele sabia que era um inimigo, porque ele se vestia diferente, aparentemente eram diferentes. Só que Davi estendeu a mão ali para aquele inimigo ali. A Bíblia conta que ele fez uma pasta de figos ali e colocou ainda ali na enfermidade dele. E ele foi curado, e aquele inimigo entregou aonde estava todo o povo, os amalequitas. E Davi, quando chegou lá, ele estava em festa. Ele estava em festa, porque os inimigos é assim, né, irmãos? Quando eles veem algumas coisas acontecer nas nossas vidas, eles ficam em festa. Só que eles não sabem do resultado final, que está no controle de Deus. Eu ouvi uma pessoa chegou em mim, no meio dessa doença. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, tal advogado falou o seguinte, que você merece essa doença, que por certeza você merece essa doença, e por isso você está com essa doença. Irmãos, aquela palavra me ofendeu tanto assim na hora, só que depois eu lembrei das promessas de Deus. Eu rejeitei aquela palavra e lembrei das promessas de Deus. Eu falei, Deus, o Senhor tem algo maior lá na frente. O Senhor tem algo maior lá na frente. E aqueles inimigos estavam cantando, festejando. Quando Davi chegou lá, Davi entrou com o seu exército, Davi matou todos os inimigos ali, alguns fugiram. E Davi recuperou as suas mulheres, as suas crianças, os seus despojos, e ainda recuperou, trouxe ainda despojos de outros povos. Ou seja, a fortuna de Davi, Deus prosperou Davi em meio à dificuldade por conta de uma oração, irmãos, por conta de uma oração. Davi foi na direção de Deus, buscou uma oração, e Deus deu a direção para ele certa. Irmãos, uma oração pode dar a direção certa, e pode mudar a sua vida. Deus vai mudar a vida de algumas pessoas aqui que creem nessa palavra, que estão crendo naquilo que eu estou pregando aqui. Deus vai te dar uma direção através da oração, e essa direção vai mudar a sua vida. Glória a Deus. Desenvolva, irmãos, hábitos de oração. Qual que é o modelo que nós temos? Daniel 6:10. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ah, pastor, mas 3 vezes ao dia é muita coisa, para orar. Irmãos, acorda ali, faz uma oração a Deus. Vai almoçar, reúne os filhos na mesa. Reúne os filhos na mesa, o pastor pregou sobre a mesa. Nós escutamos esses dias sobre a importância da mesa. E faz uma oração, ensina os seus filhos ali na mesa. Vai dormir, faz uma oração. Quando eu falo em hábitos de oração, primeiro eu falo em hábitos individuais. Irmãos, como que você quer que o seu filho ore, se ele não vê em você um exemplo de oração? Como você quer? Eu me lembro que nós fizemos um plano de oração, que eu reuni com a minha esposa, e nós fizemos um plano de oração para os meus filhos, para os pequenos. E eu pensei comigo assim, eu falei, será que eles vão conseguir fazer isso daqui? Eles são tão pequenininhos, na época um tinha 3, o outro tinha 9. Será que ele vai conseguir? Irmãos, é óbvio que eles não vão conseguir se não tiver ajuda nossa dos pais. Você tem que ajudar, você tem que incentivar. Você é o maior exemplo deles em oração. Eles têm que ver você orando, você buscando, você confiando em Deus, que eles também vão orar. Nós precisamos ter hábitos saudáveis de oração. Em casa, na academia, ou aqueles que praticam esporte, no lugar onde praticam, no trabalho, no trânsito. Nós temos que desenvolver esses hábitos, meus irmãos, de oração. Eu e a minha esposa desenvolvemos um hábito de oração com as crianças. Nós saímos juntos para ir para o trabalho e levá-los para a escola. Naquele momento ali, nós oramos com ele em família. Ah, mas é 5 minutos. Mas Deus ouve essa oração. Deus trabalha através dessa oração. Deus guarda eles e nos guarda através dessa oração. Dá o livramento que nós necessitamos, da vitória que nós necessitamos através dessa
oração. Nós precisamos desenvolver hábitos coletivos de oração. Oração com a família. Nós precisamos, irmãos, chamar os nossos filhos, ensiná-los a orar em família. Não só aquela oração no almoço de agradecimento, né, mas numa oração aqui um pouco mais prolongada, talvez até um culto em casa. Nós precisamos de hábitos coletivos de oração aqui na igreja. A nossa igreja é uma igreja que ora, o nosso pastor é um pastor que dá exemplo em oração. Nós temos aqui no sábado a oração com os homens, nós temos nas quarta-feiras a oração com as mulheres, aqui o culto com as mulheres, na terça-feira, aliás, o culto com as mulheres aqui, venham. Nós temos aqui campanhas de oração. Alguns anos atrás, eu passei uma dificuldade muito grande, eu cheguei para o meu pastor, falei: pastor, o senhor me ajuda em oração, o senhor é um homem de oração, o senhor me ajuda, pastor, em oração, que eu estou muito fraco, porque a tendência quando nós estamos passando por momentos difíceis, é fraquejar na oração. Quem está comigo, certo ou errado? Nós fraquejamos, nós ficamos mais fracos, aí é onde nós precisamos coletivamente pedir ajuda. E eu pedi ajuda para o nosso pastor: o senhor me ajuda em oração. Aí o pastor falou: olha, vamos fazer o seguinte, 6 horas da manhã na igreja. Eu falei: 6 horas, pastor? 6 horas da manhã na igreja, aqui. E eu achei que eu ia chegar aqui na igreja, aqui, eu falei: não, vai estar aqui os obreiros, né? Vai estar aqui 6 horas da manhã, pastor Davi. Os obreiros vai estar aqui 6 horas da manhã aqui. Estava eu e ele, irmãos, orando aqui. Dias de frio aqui, orando. Falei: como que vai ser, pastor? Ele falou: não, você ora tantos minutos, depois eu oro, depois você ora, e nós vamos orando aqui, e Deus vai dando vitória. Você pode contar, irmãos, com o nosso pastor, que ele é um pastor de oração, um pastor que vai te direcionar em oração, um pastor que ora em tudo que faz. Só que nós precisamos ter esses hábitos coletivos de oração, se fortaleça, irmãos, na oração. Você só vai conseguir atravessar esse dia mal se você estiver fortalecido em oração. Como que você vai passar por desertos, por provações, por vales, por momentos difíceis, irmãos, se você não orar, se você não buscar? A oração por terceiros, pelos nossos irmãos. Deus colocou no meu coração, a semana passada, fazer uma campanha de madrugada por alguns irmãos daqui, da sede, que estão passando momentos difíceis de saúde. E eu e a minha esposa oramos. Eu falei para minha esposa, falei: vamos convocar ele, vamos chamar mais tal pessoa, vamos chamar. Minha esposa falou: não, é eu e você. Eles estão passando por momentos difíceis, eles estão precisando de oração. Você quer que eles orem de madrugada também? É eu e você, nós vamos orar por ele. Deus conta com você, meus irmãos, para ajudar o próximo, para ajudar aquele que precisa, para ajudar aquele que está do seu lado, que muitas das vezes você não sabe a dificuldade que ele está passando, você não sabe, remandai que elasto, que lamasteres, a dor que ele está passando. Jesus era solidário. Jesus sentia a dor do próximo. Nós precisamos, como igreja, irmãos, sentir a dor do nosso próximo. Nós precisamos ter mais interesse com as dificuldades do nosso próximo. E o nosso próximo não é o que está lá da congregação da Moreninhas, da Vila Nasser. Está aqui, irmãos, está aqui. Está aqui do seu lado, irmãos. Está passando dificuldade, mas está firme aqui. Vem para o culto com um sorriso aberto. Dá glória a Deus aqui, porque sabe que Deus vai dar vitória. Mas ele também precisa da sua oração. Se coloca de pé, meus irmãos. Para finalizar, Atos 16:5. Coloca aí na tela, por gentileza. De sorte que as igrejas eram confirmadas
na fé e a cada dia cresciam em números. Nessa tradução aqui que eu vou ler diz: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número dia após dia. Meus irmãos, a igreja primitiva, mesmo com grande perseguição, mesmo com a morte de mártir, eles sabiam que ia morrer. Os discípulos sabiam que ia morrer. Muitos deles tiveram mortes terríveis. Mas mesmo assim, meus irmãos, eles perseveravam em oração. Eles perseveravam e cresciam em número. A igreja primitiva se fortalecia em oração. Eles oravam um pelos outros. E eles faziam ainda mais. Eles vendiam as suas propriedades e repartiam com os outros. A igreja primitiva sentia a dor do próximo, sentia a dor do outro, e por isso, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de lutas, mesmo diante de dificuldades, ela crescia. Irmãos, nessa manhã, que a oração de Agur seja a sua oração, seja a oração da sua vida. Eu falei para Deus, Deus, eu quero orar essa oração todos os dias da minha vida. Essa oração vai ser uma oração minha, todos os dias da vida. Me dá o que é necessário, aquilo que o Senhor sabe que é necessário. Coloca nas minhas mãos somente aquilo que o Senhor sabe que é necessário.